Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Wilson da Interfio Gráfica e a gente está aqui para gravar mais um bate-papo, né? O pessoal fala podcast, mas é um bate-papo no fundo. E hoje o Manuel está aqui conosco, né? Me ajudando. O Manuel está há alguns anos comigo já e me ajudando aqui na área comercial, né? E o Manuel convidou 2 colegas, né? Isso. Quem são os colegas? Bom, eu estou aqui há 5 anos para 6. Passa rápido. Né? Apesar de 48 anos de gráfica, estou feliz aqui porque é um projeto legal. Desde 2020, no início de 2020, a gente resolveu abraçar um projeto do Wilson que ele queria muito, deixar fazer uma nova empresa, uma empresa mais humana, como a gente trabalhou há muito tempo na Laborgraph e gostávamos do ambiente que tínhamos lá, e isso ele fez sempre questão de mostrar. Legal. E aí eu vim para cá e gostei da ideia, né? Por isso que eu convidei vocês, o Roberto, né? O Fabiano, que são amigos, parceiros mesmo de trabalho, onde a gente consegue se resolver muito facilmente pelas trocas de ideias e experiências. Então hoje a gente vai bater um papo sobre as nossas coisas e como está sendo, como é que está o mercado para vocês, como é que a gente pode lidar com esse novo mercado hoje em dia. Sim. O Fabiano, pelo jeito, tem uma agência. Não é? Tem, os dois têm. Uma agência, o Roberto também. Isso. O Fabiano mais na área de marketing, né? Fazendo mais o trabalho mesmo mais PDV, marca. Tá. E o Roberto, pelo que o Manuel me contou, você também faz tudo isso ou também ligado um pouco de IA e tal? A agência hoje é meio que faz tudo. É um quase, 360. Né, a gente não pode negar trabalho. Apareceu, Sim. tem que abraçar. Depois a gente vai ver como vai fazer, né? Sim. Que era uma coisa muito segmentada há muitos anos atrás, né? Exato. E a necessidade de ser prático e ser rápido para os clientes, principalmente, fez com que todo mundo tentasse ajudar o seu cliente, ele como fornecedor, nós como fornecedor, para aquilo que você precisasse. Aí você acaba se envolvendo com um monte de outras coisas e do seu lado a mesma coisa. Tem uma questão também que é burocrática das empresas hoje, o Fabiano deve saber disso, que ele quer contratar um fornecedor para resolver tudo para ele. Ele não quer mais, diz eles que eles têm despesa com cadastro, então ele não pode cadastrar 4 fornecedores para fazer uma campanha, por exemplo. Então ele cadastra a agência e fala, se vira. Faz aí para mim a parte de material gráfico, de criação, de vídeo, de o que for, produção. Mas hoje em dia vocês vão até a parte do arquivo, né? Entrega o arquivo para o cliente, porque antigamente tinha muito acompanhamento, né? Tinha. A gente, pelo menos aqui na gráfica, a gente não vê mais acompanhamento. Antigamente vinha mais gente que acompanha em máquina e tal. Parece que o cliente agora ele vai até o arquivo e fala, bom, daqui o Compras assume a negociação com os fornecedores, né? Fala. Eu tenho feito bastante acompanhamento para os clientes, porque tem muito cliente que não tem é um pessoal que ainda não tem a experiência, então eles chamam para falar, pô, eu quero estar garantido, você vai junto comigo? Eu sempre me ponho como parceiro do cliente, não como e a figura não sei de tudo, mas vamos lá junto, vamos desenrolar junto. Essencial, é importantíssimo isso. E é ótimo. Porque isso, a figura do produtor gráfico que tinha antigamente foi acabando. Acabou. Porque as empresas resolveram ter o que ela tinha de despesa com a agência para fazer esse trabalho, ela achava que ela podia produzir mais. Materiais. Eu vejo que aconteceu uma coisa também que interferiu na nossa área, interferiu na área do produtor e interferiu na agência, que eu, por exemplo, quando eu fecho um arquivo de embalagem para um cliente, ele quer que eu feche de uma forma universal, então ele já criou ali uma cartilha, um procedimento, um protocolo, então qualquer gráfica que ele imprimir, ou seja, a pós-produção, na verdade, ou a pré-produção, né, no sentido de arrumar trapping, calibrar cor, a gráfica que faz, porque era a agência que fazia antes, entendeu? Então agora ele quer que a gente entregue um arquivo de uma forma e cada gráfica faz o seu e não tem mais a figura do intermediário, que era o produtor, né? Não existe porque inclusive tem aquela coisa, né? Hoje ele tem aquela mentalidade de passar ele fala com a agência, você fala e o cliente fala comigo. Eu sou o fornecedor. Ele não quer mais se preocupar com isso, ele vai cuidar de outra coisa e eu vou ter que me virar para entregar conversando com vocês. Olha, precisamos fazer isso aqui, podemos ajustar isso aqui, tal. Ele não quer mais perder o tempo de ficar toda hora falando com as pessoas, porque eles não têm mais tempo. O cliente não tem mais tempo. Eu acho que ele nem sabe direito fazer mais isso, viu?
Eu acho que perdeu bastante coisa de Perdeu. como fazer, né? É. A gente sente muito aqui na gráfica, os arquivos vêm bem diferentes, assim, quando não vem de agência, né? Uhum. Normalmente o cliente, às vezes, tem um funcionário que sabe fazer, ele manda uma coisa bem quadrada. E a gente perde muito tempo hoje em dia aqui na pré-impressão. Isso. Perde muito tempo. A pré-impressão que vocês adquiriram, né, essa nova, você acaba nem cobrando, então Não o cliente cobra. conseguiu Não. diluir. É, Ele diluiu um trabalho que ele pagava para a agência, que ele não paga mais, porque a gráfica faz, como uma forma de conquistar a conta, né? É, O cara não pode deixar que eu te faço aqui. E a agência, com isso, perdeu a experiência de fazer. Então ele começa a contratar gente desqualificada, né? Exatamente. Nós temos uma coisa que a gente faz aqui muito. Todo trabalho que você mandar para mim, nós vamos tentar produzir uma prova, um modelo, fielmente, Perfeito. guardando algumas observações que existem. E a gente repassa o arquivo de faca, quando é embalagem, Isso. com o A gente nosso projetista. a gente desenvolve com o projetista, passa para vocês. Porque muitas vezes vocês fazem a faca, vocês não calculam espessura de papel, Exato, se é um a microondulado, compensação. vocês não fazem a compensação. Isso. Então a gente arruma toda a compensação aqui, e aí eu faço um trabalho danado aqui na pré. E você sabia que isso virou uma briga? Porque hoje, do jeito que tem a prática de contratação das empresas, a gente sentava junto antigamente. Sentava a gente e a gráfica, fazia uma reunião de pré-produção. Falava, você me manda a faca, manda eu ajusto aqui, você ajustaria, tá tudo certo. Hoje não, hoje você vai você nem conhece quem está imprimindo e o cara não te conhece. Então tem esse problema. O cara recebe o arquivo e fala, não tá bom, arruma o arquivo, me manda, fala, andou. Então você perde tempo, às vezes o resultado não fica bom, por falta de se sentar conexão. as pessoas, de se conectarem. Porque parece que criou-se um tabu, que você não pode conversar com a gráfica, não sei eu se sinto acontece isso. com você. A gente, por ser uma gráfica promocional em embalagem, a gente tá sempre bem próximo do cliente, mas eu percebo que empresas só de embalagem não querem contato. Não. O pessoal de embalagem falou, eu vou fazer, vou te entregar, e você corrige o que você quiser aí, ou me avisa. Sim. Mas a gente, por ter essa, no caso da Interfil, né? Por ter essa proximidade com a promocional, a gente sente necessidade de pô, será que eu estou entregando o que a agência quer? Será que eu estou entregando o que o departamento de marketing quer? A gente fica muito preocupado. Muito preocupado. Eu acho muito louco que a posição da gráfica e da agência, na verdade, é uma só, é agradar o cliente. Agradar o cliente. Ele é o nosso bem maior. Tanto que aqui a prova que a gente faz, o modelo, a gente tenta fazer fielmente. Inclusive, se tiver verniz UV, a gente dá um jeito, faz no silk aqui. Quando é necessário, a gente faz até isso. Faz até isso. Se dá uma até prova de máquina. Prova de máquina. Os materiais que a gente faz para banco. Homologação a gente faz para banco, a gente põe o material em máquina. Não tinha prova de prela antigamente? Sim. Cara, não tem. O cara quer 20 A gente peças, para meio dia de máquina para fazer. Quando o pedido vale a pena, que é um pedido grande, que vai ser recorrente. Mas a gente faz muito, fizemos pro C6. Não, fizemos para todos, cara. Para tudo. E assim, nós fizemos agora há pouco uma homologação que gerou um acabamento final, que inclusive está aí, por aí. Depois eu até mostro para vocês. Deu muito trabalho, mas ficou perfeito. Entendeu? E aí deu uma segurança para o cliente, que era um trabalho que a agência fazia. Exato. Com provas de prela e tudo mais. É raro, viu, mano, a gente ouvir da gráfica que tem esse cuidado, porque também se criou aí uma uberização de gráfica, onde você não sabe nem quem que está imprimindo, aonde, com condição. Né? Tem gráfica. É muito admirável o trabalho que vocês fazem nesse sentido. É diferenciado, porque muita gráfica faz o quê? Recebeu o arquivo, Command P, imprime. Mas não dá certo. Tá aí, depois do acabamento, cara, você não fecha a embalagem. Não, depois vira. BO danado isso aí. Uma coisa que eu sempre converso muito com os clientes é essa proximidade. Eu tenho isso com o Manuel, porque a gente virou amigo, então, toda vez que eu falo, vocês estão produzindo, vai ser vocês, me passa a faca. Porque... O que você quer que eu faça para você receber melhor? Porque o que eu agilizo para vocês, vocês agilizam. Fica todo mundo feliz. O cliente vai ficar feliz sem ele saber do que aconteceu no bastidor. E nós temos uma questão com os vendedores aqui, de fazer ele pensar dessa forma. Que ele não é um cara que vai vender, tirar o pedido, largar aqui na gráfica e sair andando. Ele é o cliente aqui dentro. Nunca fazer ele tem que defender a camisa do cliente aqui dentro a todo custo. Então vamos conversar, sentar e ver a melhor saída para tudo. Às vezes você ajusta 1-2 centímetros uma textura de display, você economiza no papel, na colagem e reduz 20%. Não, tempo, e tempo de acabamento. Eu brigo muito aqui com o pessoal. Me imprimir, gente, é a coisa mais fácil que tem.
Ainda mais hoje com as impressoras digitais, as Uhum. impressoras que a gente tem aqui, por exemplo, a impressora tá lendo lá a barra de cor e tá se corrigindo, vai embora. E o acabamento? Ali, Cara, e aí? Depois que tá impresso esse monte de papel, se você percebe que o encaixe da faca não tá dando, a embalagem não tá fechando, Uhum. ou uma peça que tem que juntar com outra não vai. Cara, eu né? falo, gente, acabamento, Aí o que acabamento, você tinha que acabamento. fazer era, pô, tipo assim, cabeça com cabeça para quando você virar der certo. Se É. você não Uhum. pensar nisso na hora, Porque você põe às cabeça vezes- e pé, pronto, já não dá. Você vai ter que fazer ele isoladamente, quando você faria numa vez só. Sim. Um cubo, por exemplo, muitas vezes que vem uma peça única. Só que para baratear, eu faço em duas partes. Sim, sim. Eu separo parte A, B, e depois eu faço a junção do cubo, né? Sim. Faço isso, eu monto o cubo. Então, Então eu tenho que ter certeza que esse negócio tá encaixando, cara. Senão. esse diálogo, por exemplo, numa dessa, você consegue combinar, fazer um cubo com duas versões de arte diferente, Sim. justamente porque você está imprimindo em duas partes. Sim. E às vezes quem está concebendo a arte não sabe disso, o cliente não sabe. Então, É. um papo antes, É. você fala, pô, se você vai montar em duas partes, peraí, eu vou te dar duas artes separadas, É. você monta metade assim, metade assim. É. Você vai criar peças diferentes para o ponto de venda. Uhum. Isso, e Né? tem uma questão do posicionamento da Sem imagem para dar uma leitura. Exatamente. Se você errar, depois de montado, não vai dar. Alguma coisa vai estar ao contrário. Uma Então, coisa que você- está acontecendo, eu acho que o Fabiano percebe, é que a internet influencia muito essa percepção de ponto de venda, né? As peças de ponto de venda hoje não ficam mais um tempão parado. Então, até isso, né? A gente tem que criar peças onde elas vão ser mais rápidas, tem que ser mais barata, mas tem que durar tanto quanto, mas que possam ser repostas de uma forma... Eu ia falar isso agora, por exemplo, aquela perguntinha chave que eu sempre falo com todo mundo aqui na gráfica, com vocês também, e você também fala. Falar, tudo bem, você quer isso, mas o que você vai fazer com isso? A pergunta básica. Cara, Quanto tempo você vai porque usar tem isso? peça que você vai. Pô, de repente vai ficar na área interna. Então, beleza, eu posso fazer de papel. Não vai ficar na chuva? Não posso mais fazer de papel. Ou então vai ter vento? Vai cair. Vai lavar a loja. Então, como é que vai ficar o pé? Então, porque aqui a gente faz, pô, carrinho para exposição. Cara, a gente faz tudo, né? Então, se você entrar no nosso site e ver lá, navegar um pouquinho, pô, bicho, faz Acho- tudo. Então, a gente tá sempre aquela perguntinha básica. Bom, o que você vai fazer com isso? Tem cliente que se incomoda com essa pergunta. Pois Aí eu rapaz. vou na humildade e falo para ele mesmo, é Pois preocupação por você, não é por mim. Não é chatice minha. é. Eu já estou prevendo tudo que pode Eu quero acontecer, prever um fazer problema algo futuro, né? que você realmente fique feliz. Não vou te entregar algo por entregar. É. E às vezes, muitos dos clientes aceitam as nossas ideias, mas Exato, alguns não aceitam. Por exemplo, o cara que vai fazer um material onde a colagem vai ficar... Quando cola, fica pronto o material. Só que fica um oco. Imagina transportar um monte de ar aqui dentro. Né? Então, se eu conseguir fazer um fundo automático, ou fazer uma colagem lateral, dobrando o material para poder caber mais uma caixa, para poder a embalagem sair mais barata. Né? Então, putz, cara, tem um monte de detalhe que passa às vezes do para a pessoa. processo todo, né? O pessoal de compras hoje, que é quem efetivamente resolve quem vai contratar, se é você, se é o outro, ele não tem essa visão. E às vezes até para orçar, porque eu tô cotando prevendo isso, mas o meu concorrente tá cotando não tá prevendo isso. Não tá prevendo. Tá vendo? Não fez a pergunta. Aí o preço não bate. O preço não faz bate, com o ele cara. vai fazer, quando ele chegar lá, pô, ele já tá lá, ele vai ter que dar um jeito lá pra coisa acontecer, pra não perder o pedido, e a gente perdeu o pedido. Sendo que estaria certo. Sendo que estaria certo, que já estaria tudo... Uma coisa que eu A comunicação é importante pra ia caramba. perguntar um pouquinho antes é assim, como é que você começou? Como é que você entendeu que isso aí para você era um mercado que você gostou, que você gostaria Uhum. e que você ia se tornar na minha opinião, um ótimo profissional? Obrigado. Na verdade, tanto um quanto o outro, vocês pode ter certeza que sim. Mas quando é que você percebeu que era um mercado que era encantador, assim, que o mercado gráfico é um negócio... Aquilo que você falou, o cheiro da tinta quando eu entrei aqui, né? Olha, no meu caso, eu vim de... meu primeiro emprego na área foi num birô. E eu me encantei, assim, estava na transição entre o convencional. O convencional ainda, o vi pessoal isso. fazia muito Eu vi pestap isso. ali. Nossa, pestap. Meu, mas era uma loucura. E o dia que eu olhei aquilo, eu não sei, não dá a explicar, né? Que é legal, né? Eu Fundo é legal. Puta, eu quero fazer isso. É mágico, né? Eu quero fazer isso. Eu fui lá para eu era office boy de uma empresa que eu só fui levar um arquivo
para essa empresa que era nem lembro do que era, que eles queriam fazer uma embalagem pro fotolito. Aí fiquei lá olhando, ainda perguntei pro cara, pô, você se incomoda de eu ficar olhando aqui? Não, fica à vontade aí. Aí pedi emprego pro cara, eu falei, você vem aí, eu não te pago nada, e você fica um tempo. Mas a paixão foi tanta que eu falei, eu venho. Era meio período lá com o cara e meio com e um inteiro com a empresa que eu trabalhava. No fim, eu pedi as contas de lá, falei, você se incomoda de eu ficar o dia inteiro? Eu falei, não vou te pagar nada. Eu falei, tudo bem, mas você se incomoda? Olha no fim, aí. ele veio e ainda me deu um salário. Ele falou, gostei de você, mas você corre atrás do que você quer. E a partir dali foi. E aí, na época desse birô, fiquei acho que 15 anos lá. Como é que chamava, você lembra? Era Cocota. Cocota. O Cocota era um dono, ele era produtor gráfico da Fischer, se eu não me engano, da época ainda que era aquelas correrias de ir no centro de São Paulo com aquelas maletas pesadas para imprimir o jornal, né? E ele montou esse birô, né? Um estúdio de arte chamava Cocota. Depois ele abriu um fotolito chamado Masa, né? E era tudo junto, era a mesma coisa. E ali eu me encantei. Aí fui aprendendo, não tinha software, a gente foi aprendendo tudo na raça, com um aprendendo e passando pro outro. Nossa, quando a gente conta pra alguém a questão do Pestap, é até engraçado, né? Pô, a pessoa acha que fica boiando, né? Pô, você fala o que é um Pestap. Cara, o que é um Pestap, Eu fiz muito Pestap. Eu comecei mais ou menos, eu fazia silkscreen com adolescente, fazia camiseta, eu tinha banda, fazia camiseta. Eu aprendi sozinho a fazer silk, aprendi a fazer a tela, tinha uma mesa de luz. Eu fazia os fotolitos com filme de recorte, nanquim, abidec. Caraca. Aí eu fui trabalhar em uma agência. Fui trabalhar numa agência chamada Aquarela, na época dos anos 90, antes dos anos 90 ainda. E lá também aprendi muito, mas era tudo analógico, era prancheta, Pestap. Depois que começou a chegar os equipamentos, falava com a Burt, aqueles que era da... Ficava preso. Era um Skytex, chamava o sistema, que ficava preso com a Burt lá. Tinha as antenas, eles colocavam as antenas. Depois teve a coisa do satélite. Depois conseguiram quebrar o negócio da Burt, aí foi mais independente, mas era isso, aprender Photoshop 2.0, 1.0. O Skytex era o sistema, né? Sem layer. Freehand, né? PageMaker, era Você lembra, cara, que vinha um monte de disquinho assim, no elástico, né? De disquetinho 3/4. E aí você tinha que salvar metade, salvar uma outra parte, salvar outra parte, colocar na ordem certa. Torcer para aquele negócio dar certo. Aí montou a Pô, legal, agora tem as imagens. Puta, mais um sofrimento para tirar as imagens. Porque era o PageMaker, puxava só o texto. Sim. Aí depois você anexava as imagens. Então, o EPS, quando veio, né, que você tinha que colocar a imagem, só um preview, ficava um preview ruim, assim. Eu tenho um aluno que me perguntou, ele falou, professor, como que antes de ter computador, vocês trabalhavam como? Eu trabalhava, tinha uma mesa, mas o que vocês faziam? Eu falei, eu trabalhava, mas como trabalhava sem computador? Eu falei, trabalhava. Pois é, rapaz. Trabalhava muito. Tinha um telefone, né? Tinha um arquivo, telefone de disco. Tinha papel, tinha caneta, tinha nós estamos velho, mano. A mesinha inclinada. Era, cara. Não, eu sou mais velho que vocês. Eu comecei fazendo Pestap em 1985. Eu aprendi porque eu tive que aprender. E eu fazia na prancha. Traçava corte, prismava imagem, recortava imagem, diagramava, esticava bromuro, texto. Né? Cara, eu lembro... PMT. Eu lembro quando eu tinha que fazer... Você fazia overlay para poder fazer a marcação das porcentagens de Bendei para cada título, para cada... Fotografava as pernas de uma mulher assim e tinha que tirar os pelos da perna, porque eu ia ampliar muito. E o retocador, cara, ficava lá passando, desfazendo. Mano, olha que maluquice que era aquilo. O retocador era o cara, era o gênio da indústria gráfica, né? Era o cara intocável. Se ele resolvesse vir de manhã, sentar na cadeira e não querer trabalhar, ninguém falava nada pro cara. Deixa o cara quieto ali. Deixa o cara lá. Não mexe, cara. Aí tinha um japonês maluco lá na Brunner, que ele tinha um aquário atrás dele com os peixes. E ele parava no meio lá, retocando negativo, positivo, cromo, tal que fosse. Aí ele vinha, parava, ficava olhando os peixes. Aí ele ia alimentar os peixes. Ninguém falava nada. Ele ficava meio alimentando os peixes, olhando. Aí ele voltava pro trabalho. Mas trabalhava pra caramba. Esse cara trabalhava 12, 14 horas, né, mano? Sim. Fácil. Aí você ia lá no centro da cidade, na 7 de abril, no Sussumo, pra ele retocar Chromacolor. O Kodacolor, né, na verdade. O Kodacolor. Ele retocava as fotos, você tirava fotos, você reproduzia
uma imagem, uma foto, e levava para ele retocar, fazer o retoque das falhas de fotografia de uma máquina, de alguma coisa. Mas Louco. demorava muito as coisas. Aí né, o cara que Não, hoje em dia demorava, que tem era o caro. computador na mão, pergunta, mas como é que vocês faziam antes, meu? Ou não sei, você deve ter visto, Fabiano, saiu uma atualização da Adobe ontem, de um monte de aprimoramento lá no... Não vi ainda. Você vai ver. Então, assim, de certa forma, se desqualifica quem aprendeu, porque o cara que aprendeu até agora, eu vejo isso também. A gente já vai adquirindo experiência, gastou dinheiro com livro, com curso, enfim, até com tempo de trabalho dedicado, com quantas coisas a gente errou para aprender uma certa e tal. E aí, toda essa experiência que você adquiriu, o software também adquiriu, porque a Adobe se realimenta das coisas que você faz. E aí eles lançam um upgrade agora, que você tem que pagar mais caro cada vez para você usar o próprio Photoshop, que antigamente você comprava o disquete, que você falou, era seu. Hoje não, você tem que pagar por mês o negócio. E não aí, tá barato. Então, hoje, cara, você retocar cabelo, que era uma especialidade de um cara que ganhava bem no estúdio, porque o cara recortava cabelo, né? É. Não Já precisa você mais. fala, ó, limpa o fio de Não cabelo, precisa mais. acabou. Então recorta fundo sozinho. Se tem uma imagem, recorta, troca. Ele equilibra a cor. Você joga duas fotos de iluminação diferente, ele reequilibra. Faz a passagem. Ele reequilibra, ele joga a luz do outro lado. Aí você fala, cara, que mais que eu preciso? E aí, qual que é a discussão, né? Se democratiza o trabalho ou se banaliza o trabalho, né? Porque ele fica fácil demais ou ele fica acessível demais? Porque Eu acho que vai banalizando. vai banalizando. Eu acho que vai banalizando, porque a pessoa não entende o valor daquilo. E é exatamente não entende isso o valor. que Fala, acontece. isso aí que o meu sobrinho faz. É Não isso que faz. Mas aí tem uma... Não Mas faz. para mim tem um detalhezinho. Que nesse Photoshop, de vez em quando, ele não vai fazer o canal ficar... o amarelo não tá furando, para a hora que der carga aqui não dá aquele estouro aquele ganho. de tinta. Exatamente. Então, esse trabalho ainda vai ter. Que é o que a pré-produção faz. É isso que eu falo da IA, né? Dá para criar um display. Se você falar assim, olha para esse site, né? Pega um site de um cliente, estou vendo ali, a Vene. Olha para esse site, vê tudo que eles já fizeram, presuma o tamanho e o peso dessas embalagens e cria um display de papelão que caiba 60 cargas. Ele faz. Agora você fala, faz essa faca. Ele fala, não sei. Eu sei mostrar, mas fazer a faca eu não sei. Mas é um passinho para saber fazer. Ah, Então, não sei. Vai, eu acho que mas... sim, eu acho que sim. Eu acho que é um passo grande. Já tem um programa já que você assina também, é aberto na internet. Você mas- fala, a altura da caixa é tal, a largura é tal, aí eu quero a espessura do material é tal. Mas ele não vai fazer a compensação do material. Ele faz, tá fazendo. Eu já Não, vi isso. será? Mas ele faz, mas depende de você saber Não, o que você tá você pedindo. depois tem Exatamente. que confirmar. Então, lógico, sim, né? depende Não, do- mas você tem que mesmo até confirmar. para pedir. Você vai precisar ou uma gráfica para te fazer um mockup, Sim. você vai ter que olhar, mas já tem. E você tocou num ponto que eu acho fundamental para quem usa IA e quem sacou qual que é a da IA, que eu acho que você está correto. Eu falo isso para os meus alunos também. Se você você tem um carro e seu carro quebra e faz um barulho na roda esquerda, você pode até ir lá na IA e falar, tá fazendo um barulho na roda esquerda, o que é? Uma provável lista de coisas ela vai te dar. Se o mecânico vai tentar pedir- te responder. Se o mecânico pedir, ele vai sacar na hora o que é. Porque Se ele tem imitar o experiência. barulho, ele vai... Isso. A gente é a mesma coisa. Se o designer souber pedir, souber avaliar a resposta, ele sobe de nível. Agora, se você genericamente pedir, por isso que eu acho que o que vai acontecer é que vai ficar tudo igual. Né? Você não vai ter diferencial da sua gráfica da outra gráfica. Agora, se você tiver a sua experiência e falar, não, mas no meu display eu vou acrescentar isso, vou mudar isso aqui, vai ficar diferente. É quando todo mundo vai olhar e falar, esse é mais legal que aquele. Por quê? Porque esse não é o padrão, esse aqui foi o que eu... E não só isso, quanto você vai poder baratear a produção, porque Também. aí ela ela vai te fazer. Mas e o cliente, cara? Como é que o cliente vê isso? O que vocês sentem? Vocês têm um contato? Porque a gente tem um contato com o cliente, mas não é um contato com quem está desenvolvendo ou então pedindo o desenvolvimento. A gente pega, normalmente, o compras ou o marketing, Sim. né? Porque o cara fala, olha, eu já tenho essa campanha aqui pronta, essa peça pronta, força para mim. Mas como é que é a conversa entre a chegada do cliente e vocês? Olha, Como é que é esse bate-papo, assim? Ele traz um exemplo, ou ele fala do zero, fala, cara, não sei nem por onde começar. esse é um grande ausência de briefing, né? É isso que eu ia falar. Então, como é que é Esse essa conversa? Porque o briefing, a gente, né? Acredito que pro Roberto a mesma coisa, acho que é a dor de todo criativo, na verdade, né?
se você está ali para criar, mas não entra dentro da sua cabeça, né? E se você não expõe a sua necessidade, porque o briefing nada mais é do que você precisa. Uhum. Se isso for bem explicado, puta, matou, Facilita. facilita demais. Então, tem clientes e clientes, né? É uma isso, coisa muito depende aberta. muito do cliente. Eu tenho percebido que os briefings, a gente chama, vou falar até um jargão que circula dentro das agências, a gente chama de briefing Kinder Ovo, porque é um briefing quando sabe que tem uma outro surpresa. briefing dentro, uma surpresa. Então, às vezes você não é briefado para fazer um display específico. Eu quero um display de ponto de venda, ponta de gôndola, uma circulação assim, para mercado importante, ou varejo atacado. Tá na entrada, tá no meio. Não tem esse briefing. Tem assim, eu quero uma campanha de verão. Nessa campanha de verão vão ter 50 materiais, entre esses materiais tem um display dentro. E você dá um custo para tudo. Quando você vai ver aquele display dentro da campanha de verão, é a peça mais difícil de se resolver, porque ela vai ficar na chuva, que nem você falou, ou não sei o quê, ou tem que ter produtos híbridos, metade é de um jeito, metade de outro. Então você fala, pô, mas eu vou perder mais tempo para resolver um display que está dentro de um ovo do que... Então eles não... Os briefings, o maior perigo das agências é do jeito que vem aquilo dentro. Mas com relação à IA, eu tenho usado muito IA no processo criativo, no processo de organização. Sim. Os criativos são muito desorganizados para trabalhar, né? Então, por isso que as agências eram grandes, hoje elas são menores, você vai tirando ali as pessoas que meio que organizavam o trabalho, o tráfego, tudo, acaba não tendo mais. Não tem mais, né? Então, assim, a IA te ajuda a organizar. Eu literalmente pego, às vezes, o briefing do cliente, claro, limitando, não deixo saber que cliente que é e tudo, mas falo, me organiza isso aqui. O que efetivamente eu preciso saber, o que eu já sei, o que eu preciso aprender daqui. Senão eu vou ler 40, 50 páginas, eu vou mais me confundir do que... Então eu tenho a organização, eu faço por IA, o layout também, e aí tem cliente que eu posso falar que eu fiz por IA, tem cliente que eu não posso, é um pouco isso. Mas o cliente, em princípio, ele é contra o uso da IA. Tá? E aí eu vou até falar Porque um caso... ele quer personalização. Eu vou até falar um caso do cliente... Um cliente nosso que faz shampoo. Então ele, não quero usar IA porque se eu colocar uma modelo feita com IA num shampoo meu e alguém descobrir, fala, pô, os caras têm um shampoo e que vão pôr uma modelo que não existe. Fictício. Eu falei, e desde quando a modelo que existe, que está no shampoo, lavou a cabeça com o seu shampoo? Ela nem existe, porque ela foi uma modelo de banco de imagem que eu nem sei onde ela tá. Você nem se ela lava a cabeça, se aquilo é peruca. Então, isso que eu ia falar. Quanto retoque que eu fiz aí. Exatamente. Então, o tamanho das coisas, elas só mudam, porque o cara fala, não, isso é verdade, né? Então, se é verdade, qual que é a diferença? O meu amigo, a esposa tá grávida, e aí ela faz chapinha, no cabelo. Aí pegou uma foto da imagem da barriga, né, do neném lá dentro, e aí pediu pra IA fazer como é que essa menina seria. E aí, baseado na foto da mãe. E aí, saiu uma menininha com cabelo lisinho. Falou, não, peraí, esse cabelo da minha esposa não é assim. O cabelo dela tá mais pra crespo. Aí, pum, já mudou o negócio. Não, muito louco, né, cara? Mas você vê como é que é o negócio, né? A coisa da banalização que você falou há pouco. E é um negócio meio estranho, porque a indústria gráfica, para alguns, hoje em dia, ficou uma coisa meio banalizada, assim, o cara não tem ideia do talvez que commodity. Eu vejo gráfica muito como commodity, mas não é. Não. Porque quando o cliente é atendido por uma gráfica muito automatizada, que ele manda o arquivo dele, ele vai receber o que ele mandou, ele se sente uma dor. Mas existe... Porque, opa, ninguém conferiu, putz, como é que eu vou mandar esse negócio para comprar? Então, a pessoa que quer fazer um press kit, o cliente que nós somos agora no interior, um press kit são 200 press kits, que normalmente a quantidade não é muito maior do que essa, mas é um negócio mais elaborado, com berços, com não sei o que e tal, e tudo mais, uma caixa ficou linda e tal. E aí ela falou, não, pode fazer 4 cores. Eu falei, não, me dá um Pantone. Em vez de eu fazer 4 cores, eu faço 2 cores para você em 2 Pantones. É muito melhor eu fazer isso do que acertar numa cromia na máquina para 200 peças apenas. Ele vai bandeirar tudo também. Vai bandeirar. O rolo de água mal dá tempo de se limpar e ele vai começar a marcar. Então são detalhes que o cliente nunca vai saber. E ele não tem obrigação de saber, tá? Sim. Mas o importante foi muito legal que a cliente, as duas escutaram, falaram, não, você tem razão. É lógico, tem uma lógica. Isso assim, então, deixa que a gente... mas e não sei o quê? Deixa que a gente resolve. Então a gente vai resolver para você. E a cliente quer isso. E isso tem um valor. Então, quando a gente discute muito preço, eu sempre falo com o pessoal de venda, eu falo, pessoal,
o preço é muito relativo, porque Sugestivo. eu posso pintar essa parede e sujar todo o chão de tinta. Mas eu posso pintar essa parede com um pouco mais de calma, uma tinta melhor, não vou sujar o chão, vai ficar uma coisa bacana. Menos diluída. Entendeu? Então, a parede tá pintada? Tá pintada. Mas como é que tá o resultado dessa pintura? Entendeu? Qual que é o restígio que ela deixou? Pois é. Não, e não é. E qualidade final, porque... Você tocou num ponto que é importantíssimo. A gente tenta falar meio nostalgicamente, mas assim, há 10 anos atrás, o contato que eu tinha era com o pessoal de marketing. Quem efetivamente decidia que agência ou que gráfico ia fazer era o cara de marketing. Hoje é o cara de compras. E aí tem um monte de compliance envolvido que você tem que falar por e-mail, você não consegue ligar pro cara. E você não consegue explicar uma coisa Vocês simples. também passam por isso, cara? Sim. Eu achei que era só com a gente. Não. Você não consegue explicar uma coisa simples. Você vai ser brifado, não é mais sozinho. Você é não têm brifado tempo, com né? 3, 4 agências ao mesmo As tempo. pessoas não têm tempo, né, rapaz? E é brifado numa reunião de call que você não vê, às vezes, o rosto de ninguém. Eu não lembro qual foi a situação, mais ou menos, exata, mas, em alguma forma, a gente atendeu o mesmo cliente durante muitos anos, né? Então, eram produtos de limpeza e tal. A gente se encontrava lá na Se gráfica. encontrava na- Tudo bem. E aí, eu lembro muito bem que as pessoas que tinham lá na época, mesmo do estagiário, eles eram interessados mesmo, de querer saber como é que era aquilo. Entender. Então, foi o que você falou, não é querer ser nostálgico, mas isso tem que voltar em algum momento, porque a coisa vai se perder de uma tal forma. E eu digo mais, é esse cara que... A sua história fala muito bem disso. É esse cara que se interessa lá no começo que o cara vai ser o presidente da empresa. Vai. Porque vai não mesmo. Que vai adianta, fazer se o cara só tá diferença. olhando pro trabalho Vai. dele e dane-se, ele vai fazer Vai. aquilo pra sempre Vai. e tchau. É a grande diferença do cara que tá interessado em tudo. É. E é muito importante você conhecer... Manuel, a gente que quer criar... A gente precisa saber de cor de papel, de tipo de papel, se o papel é mais amarelo ou mais branco. Papel amarelo Isso. e papel mais branco. Se o fundo ninguém branco repara é nisso. um fundo mate ou se é Pra um ele é fundo tudo igual. se é um É. calço, né? A Não. diferença entre calço branco Não, e você está olhando nessa luz branca aqui, você vai ali fora. totalmente. Não, você vai na luz da máquina, é diferente, que é uma Luz luz da preparada. Pô, a gente discutiu outro dia no marketing, tinha 2 brancos, os pessoal da gente, pô, mas por que tem 2 brancos? Eu falei, vou te explicar por que 2 brancos. Porque um é para calçar uma fruta, e o outro é um branco chapado, só para dar um mate para tinta ir para cima. Por isso, é um branco mais aguado e um branco mais... Ele não vai gastar um puta branco massa para fazer isso aqui, ele vai fazer só um pouquinho. É por isso que tem 2 brancos. Então, eles não... E a questão de prazo, porque as pessoas veem tudo pronto, muito rápido hoje em dia. Né? O IA, por exemplo, você falou, o negócio aparece na frente da tela. Aham. Mas para a coisa se realizar, é outro timing. E eu percebo aqui, muitas vezes, os clientes pedem tudo para 3 dias, para uma semana. Aí, uma coisa é você fazer um folhetinho para 2, 3 dias. Outra coisa é você fazer uma embalagem com 2, 3 dias. Você não consegue, Claro. não dá tempo. Claro. Aí as pessoas, assim, a gente percebe muito isso aqui, né, Manuel? Cara, todo mundo fala 5 dias. Você me entrega em 5 dias? Cara, não consigo entregar em 5 dias. Eu preciso de 15, 20. E aí a pessoa às vezes não entende. Até eu vou aproveitar essa tua pergunta, que eu achei bem legal, né, que a gente sofre, acredito que o Roberto, muito com isso também. E pegando o finalzinho da IA, de tudo isso. A gente, né, não saudosista, mas quem estuda, não é a gente, quem estuda e entende como é feito um negócio, né, se você mostrar um fotolito para uma pessoa, ela entender que deu carga, essa pessoa vai se diferenciar até com a IA. Porque quem não sabe, uma hora vai virar refém, porque não vai saber pedir com pedir. mais assertividade. Ela não vai Não vai entender. entender. Então, entrando nesse gancho do tempo, é a mesma coisa. O tempo, uma coisa Né? Eu muito explico de vez em quando o cliente falou, poxa, a gente pode tentar fazer algo mais rápido, mas tem um tempo para você maturar a ideia. O ideal é testar, né? É você pensar um pouco. Não é o ato de fazer não é direto. O ato de fazer de vez em quando é o pensar antes. O fazer é o menor. É tudo muito mais rápido do que antes, né? Exatamente, Nós falamos de pestaque, né, cara? mas a gente pensa. Só que mesmo assim tem o tempo Tem para um seguir. E é importante porque quanto mais rápido eu tenho que fazer, mais caro é. Exato. É um por exemplo, pouco assim, né? Você fala pro cliente, você quer que eu te mostre a primeira ideia que eu tenho ou você quer que eu te mostre a melhor ideia que eu tenho? isso aí. Porque eu posso fazer rápido e te mostrar a primeira ideia que eu tenho. Se você aceitar, se você tiver
me garantir que você não vai voltar, porque o prazo aparece depois. Ele aparece. tem 5 dias, se você errar, ele te dá mais 10 para corrigir. Ah, Se ele te desse os 15 logo de começo, você não errava. E aí ficava tudo E- melhor É. pra todo E você mundo. pode apresentar uma coisa e Não, vamos você discutir em consegue cima melhorar dessa preço. coisa. Então, mas, Porque mas você isso consegue não preço adianta, melhor. cara. Isso é uma coisa que parece que... Mas acho que a cultura brasileira, vocês não acham? Eu acho que não. Eu acho que Não. eles têm saves, sabe? Pro cara... ele ganha ponto, ele... Não sei como que é Porque a eu já política atendi cliente de fora algumas vezes. E eles têm meses para fazer os trabalhos às vezes. Olha, É planejamento. nós vamos talvez. aí estar no Brasil, tal. Se eu te mandar o arquivo dia 1º de agosto, você me entrega no final de agosto? Poxa. Caramba, um Que mês de sonho! prazo. Então, é interessante que não é... Isso foi mais de uma vez. Aham. Mas Eu acho passei por exemplo, com clientes de fora, sabe? E eu Mas- percebi também que eu acho que talvez até a cultura nossa de sempre falar sim pro cliente, né? Lá fora eu sinto mais nãos. Não, isso eu não posso fazer. Eu não vou fazer, não consigo fazer. eu aprendi um negócio, eu não gosto, sei. eu não acredito em coaching, acho que a palavra não sei, não, é um papo meio amplo, mas ouvi uma vez um coach falando um negócio que foi realmente o cara, você tem que dizer não dizendo um sim. Esse não dizendo um sim é um legal. Ó, não, você consegue me entregar isso aqui amanhã? Poxa, para amanhã não dá, mas eu posso, olha, fazer assim, assim, assim. Quarta-feira tá com ele na mão, daqui 3 dias tá com ele na mão. Te ajuda? Então você disse não para aquele, mas já deu a solução. Uhum. O só o não é que é o maior É. problema. O que eu sinto hoje com os É o que a gente clientes faz aqui muito. um. Eu tenho, sei lá, 50 mil peças para ser entregue em 10 dias. Eu falo, olha, a 50 mil eu não te entrego em 10 dias. Eu te entrego 10 mil em 10 dias, mais 2 dias eu entrego mais 20 mil, e mais 2 dias eu entrego mais 20 mil, temos 50 mil. Perfeito. Então isso ajuda muito também, porque às vezes o que o cliente precisa é só aquele start, né? Não, então, mas porque você pega um vendedor mesmo, isso a gente tem que assumir, um vendedor com medo de não pegar o trabalho, ele não pergunta ele fala assim, sim, você vai usar os 50 mil de uma vez? Aí eu falo assim, não, é que eu preciso receber lá. Eu falo assim, veja bem, se você tiver uma grade de distribuição, eu souber que você tem umas prioridades, eu posso estar te entregando as prioridades e logo em seguida o restante. Por exemplo, o Legal. material que vai para o norte, né? Porque você tem as coisas que são imponderáveis, né, dentro da gráfica. Você não consegue calcular. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo, estamos fazendo, que nós descobrimos que o problema que estava dando era o liner do adesivo muito mais fino do que ele poderia ser. Ou seja, ele invadia o corte, o meio corte para destaque, ele invadia um pouco em alguns trechos do papel. Então a gente descobriu que tem um liner mais espesso que suporta a pressão da faca. Você pode de dar uma forma. mais pressão, Agora, garantir exatamente, mais o meio corte. exatamente. Entendeu? O corte para destaque. Como é que né? você calcula isso antes de fazer o trabalho? O Então, lote do que vem do fabricante, às vezes você pega papel, vem 10 Isso pallets. porque a gente já pegou No o meio que a de- gente achou que era o melhor. Mas não. depois a gente descobriu que tinha o melhor ainda. Então, e aí você pega 10 pallets E aí não tem tempo. de papel. Não tem exato. tempo. Porque, Se tem um tempo porque isso, melhor. porque muitas não tem tempo. Não, é que eu tô falando Aquela pra eles. correria louca. Nós falamos né? do papel branco e do papel É. amarelado. Às vezes você pega 10 pallets de cartão, Putz. você pega uma parte, tá lindão, alvo, bonitão, você tá lá. Aí quando você pega outro, você coloca na máquina, pô, mas não deu. Aí você vai verificar o papel no lote da fabricação, o papel já tá mais... Ele Ele não tá já tão mudou. alcalino, ele tá mais amarelo. É porque a correria Já muda. impacta até na fabricação do papel. É. Eles são obrigados a correr tanto com o papel. A printabilidade do papel hoje em dia é pior do que anos atrás. Sim. E olha que Os hoje impressores existem... estão sempre reclamando. Como é que eu vou chegar numa retícula dessa com esse papel? O papel marmorizado. E papel bom, hein? Não é papel, a não gente é tá falando de papel ruim. bom. Não, Não é papel papel. bom. É papel... Sim. Sim. É papel de E- primeira E linha. hoje em dia tem ferramentas de parametrização entre pré-impressão e impressão, gravação de chapa e tudo, a passagem, que é muito bom. É muito bom. Ele O próprio CIP, né? ele equaliza da prova até a saída de máquina lá. Né? Até a saída de máquina. Então a gente ganha tempo, tal. Mas o improvável, que pode ser um papel que venha misturado em algum momento, uma parte do lote, aí a gente tem aquela coisa do dedo podre, né? Uhum. Que ele vai lá e vai pegar justo, tem 100 mil folhas, ele vai lá pegar aquele lá que teve 1000 folhas erradas que deu ali, vai pegar aquele. Sim. Aí ele vai achar que a 100 mil está errada. Já vai crucificar E já tudo. vai crucificar tudo. Entendeu?
Porque aí a gente pode fazer o seguinte, faz uma revisão com mais tempo, consegue tirar fora o que está fora do padrão, refaz aquele que é para repor, né? Se a gente tem prazo, a gente consegue fazer tudo isso. Consegue fazer tudo isso. Então, todo mundo ganha. Exato. Eu ganho porque eu fico mais tranquilo, que o cliente vai receber o que ele quer. Exatamente. O cliente fica feliz, que não vai ter retrabalho. Né? E não vai ter chateação. Não vai ter chateação. Então o prazo é uma coisa que as pessoas deixam por último. E deveria ser levado um pouco mais em conta. A gente tem discutido muito isso, né? O falar não para cliente. Minha agência tem quase 25 anos. A D10, fora que eu já trabalhei nas outras. E eu não consigo ainda não falar não para uma concorrência, porque você fica com aquele... eles nunca vão me chamar mais depois, eu já tenho esse cliente há tantos anos. E eu tenho que... Só que assim, tá cada vez mais cruel, tá cada vez mais impessoal, tá cada vez mais Kinder Ovo jobs, tem muita coisa dentro de um job só. As concorrências não são mais remuneradas. Então, eu lembro que a queixa da gráfica, a dor da gráfica era assim... montar um protótipo de display, entrar numa concorrência, depois o cara fala, gostei do seu display, mas quem vai fazer é a outra, porque cobrou mais barato. Só que ele pega o seu protótipo e dá pro cara. Isso é a mesma coisa com a gente, porque uma criação, por mais que você não use, ela vai servir de base para um monte de outras coisas. Passei por isso recentemente. Criação, você parte de um princípio. Se você tá vendo a criação, eu não vou usar isso, mas essa ideia é legal. Alguma coisa já ficou. Então, como que você desdá o que você entregou, cara? Isso é o mais cruel. Isso devia ter alguma hora que todo mundo se conscientizasse junto e falasse, não, não para todo mundo, ou sim para todo mundo. Mas acho que tá tendo um movimento assim no mercado. Cara, porque eu acho que tem quase nessa já. Viu? Porque tem muita agência aí que tá abrindo mão, falar, não remunerado eu não entro. Porque você põe tempo. Sim. Pô, você paga um software, você paga tudo. E não só tempo, você põe esperança, você põe o tesão de trabalhar. E quando você fala não ganhei, cara, às vezes não por causa de criação, às vezes é por outro detalhe. E aquilo abala, se você perde a segunda na sequência, você fala, acabou, né? Essa impessoalidade, ela, quando você fala de uma coisa personalizada, é uma coisa que não combina, né? Impessoalidade com personalização é uma coisa que... Isso. Uma descontra a outra. Fala, opa, né? Porque você gosta do meu traço, eu gosto do traço, eu tenho um amigo meu que é o Greg, ilustrador. Cara, ele é bom pra caramba, meu. Só que, assim, ele sentiu muito isso já, do cliente gostar do traço dele, mas não paga o traço dele. Não quer pagar, sabe? Então ele sofreu pra caramba já, cara, porque você é um cara bom, é um cara com talento, mas ele não foi valorizado. Então, não foi valorizado, porque na hora do frigir dos olhos, o preço que ele dava, o cliente falou, não, eu tenho mais barato. Falei, pô, cara, mas o meu traço é diferente. Você não vai ter o meu traço. Entendeu? Você falou de commodity, desculpa. Imagina, pô. O que você falou de commodity é um pouco isso. A gente sente que vira commodity porque se padroniza as entregas, padroniza tudo. Até o tabela de preço não é mais você que dá, quase agora é o cliente que te dá uma tabela de preço. Exatamente. Você vai cumprir a minha tabela. Não, tem cliente que quer que você abra o cálculo para ele. Abre, então, não todos eles já. Você tem que abrir o cálculo. Você fala, cara, aí como assim abrir o cálculo? É verdade. Tem cliente que pede. Você sabe que tem agência como a minha, que é uma agência que hoje eu estou trabalhando quase que em hub, eu aluguei o escritório, então eu me livrei de um monte de despesa. E aí eu tenho que abrir minha despesa com outra agência que tem despesa, que tem escritório, tudo. Aí o cara de compras analisa como aquilo. Não tem como. Então não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Ele vai falar assim, não, você está lucrando mais que o outro, eu vou fazer com o outro. Ele não pode interferir nessa... isso que me tira do centro. Mas aqui começou esse tipo de coisa mais forte. O cara queria que a gente abrisse os custos da empresa. Olha, não consigo abrir meus custos para você. Não quero fazer isso. Não, o cara a gente começou a parar quer ver o financeiro. Como é que você está cobrando financeiramente? Ele começava a fazer os cálculos dele e falou, não, isso aí você pode me cobrar tanto. Falei, tá bom. De alguma coisa errada, quem vai garantir? Exato. O tempo que eu vou gastar, se você não vai me dar prazo. Eu vou ter que fazer correndo. Quem que paga a hora extra do funcionário? Exato. Como é isso? Não, por isso que... Fala, desculpa. Não, vai falar. Por isso que eu ia falar, né? Esse negócio de abrir tudo da sua empresa, de como você monta, é tiro no pé. Porque tanta variante que ele põe e outra. E a variável que ele coloca para você, depois você pega o trabalho, que te obriga a gastar mais. Sim. De vez em quando eu tenho que trazer um freela, um especialista. Porque alguém demorou para aprovar um negócio e aí de repente precisa para amanhã. Não, e outra. Sozinho não consigo fazer de um dia para o outro. Você precisa de um ilustrador específico para aquele produto. É o briefing Kinder Ovo.
Que só vai descobrir a hora que você meter a mão. Ali você vai falar, peraí, Dentro disso... o meu ilustrador não vai conseguir fazer isso, eu vou ter que catar um cara especializado para ficar um trabalho Dentro disso, decente. Né? dentro disso, onde ele está falando que você faz um planejamento no seu orçamento para que você não tenha problema. Tem alguma coisa que tem que ter um pouco mais de papel. Sim. Se você tiver 3 fases de acabamento, você tem que ter papel sobrando para 3 fases e tal. Aí teve um cliente que a gente estava trabalhando aí e tal, você conhece? E ele falou, mas para fazer esse trabalho tão caro assim, é só um pouco. Eu falei, não é só um pouco. Tem um monte de coisa envolvida nisso Até aí. chegar no start de máquina. Eu consegui fazer a pessoa vir aqui. Quando ela viu na máquina que a gente saiu com tanto de papel para acertar a máquina, com tanto de papel para fazer a laminação, de acerto, de verniz UV, de corte, de colagem, que eu levei ela para andar, ela falou, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse desse jeito. Aí eu disse para ela, sabe, assim, uma máquina dessa de 6 cores hoje, se você for comprar nova, 12, 14 milhões de reais. É violento o negócio. O negócio não é simples, não é só pegar e pintar o papel branco. Existe um monte de coisas que a gente tem que pensar antes para que eu não tenha problema e você também não tenha problema. E a gente gostaria que o cliente viesse mais aqui, né? Sim. Para ele ver mais um pouquinho, para ele sentir. Viver, Outro né? dia tem uma cliente que entrou aqui e falou, nossa, sabe como eu pensei que era? Tadinha, super gente boa a menina, tal, não tô depreciando não. Mas ela imaginou que fosse uma sala cheia de impressorinha, assim, e aí as impressorinhas ficavam imprimindo. Várias impressoras ao mesmo tempo. É, a impressora que a gente tem em casa, assim. Você sabe que tem empresa de papel, eu acho que a Suzano faz esse trabalho de levar os clientes para lá, eles têm um lab, Suzano Lab, e eles desenvolvem faca com os clientes lá, então eles chamam, eu já fui convidado uma vez, chamam criativos para... Daí eles levam o cara para conhecer tudo lá, a fabricação, então o cara começa a valorizar. Sim. É importante até para a produção de vocês, né? Para a linha de... Não, e quando você traz alguém para dentro desse ambiente, que não tenha conhecimento, a hora que ele estiver num briefing com vocês... Pô, ela consegue já quando ele fala uma coisa, pouco, né? Eu passei naquele setor, olha, caramba, tem que reservar essa faca, tem que fazer esse acerto, o cara tem que tirar, tem que ajustar... Entendeu? Ela consegue entender o caminho, a engenharia então, que existe. Mas aí não é o cliente mais, é o cara de compras, que é o cara que compra gráfica, compra agência, compra arroz, feijão, sabonete, café, papel higiênico, é o mesmo cara. É o mesmo cara. Mas eu tenho visto há um bom tempo, na minha experiência com atendimento, que muitos dos compradores já perceberam isso. E porque ele sofre, os caras vão sofrer. Ele começou a delegar para os caras do marketing. E aí ele entra só na negociação, ele não entra no aspecto técnico. Porque ele também não tem mais tempo de ficar discutindo esse tipo de coisa. Infelizmente. Então, assim, o que tem que fazer, as escolas de marketing e de design tem que preparar muito melhor os seus alunos e colocar na cabeça deles que eles precisam desse ensinamento. Perfeito. Porque não adianta você chegar lá e explicar e o cara falar, pô, essa sala é chata pra caramba, meu, o que eu vou fazer aqui? Mas quando colocar na cabeça dele onde você quer aprender, que nem eu quando entrei em gráfica que eu era moleque, eu na hora do almoço ficava na cópia para ver os caras copiar chapa naquelas máquinas redondas absurdas que tinham antigamente. Ia na máquina conversar com o cara que estava cortando, que estava imprimindo. Eu gostava de saber. Então, o que tem que haver hoje é essa procura do saber, assim, de querer conhecer o que está fazendo. E quando você falou de valor e preço, né? Eu me lembrei de uma coisa. Outro dia a gente foi fazer para um cliente, era uma feira, ele pediu lá um folderzinho, coisa simples. Faz o mais simples possível. A gente até criou uma faquinha. Eu não quero com faca. Eu falei, sabe o que essa faca vai te custar mais? Custar 5%, 7%, 8% a mais. Só que assim, a grande diferença do cara pegar um monte de folheto na feira, encher aquela sacola, chegar em casa e jogar fora. No lixo. E aí aquele seu, ele vai pôr no bolso, ele vai levar olha que bonitinho. A caixinha. Aí você vai ver que valeu a pena você pagar. Não joga fora. É melhor você pagar para o cara jogar direto no lixo ou você pagar um pouco mais para ele guardar na gaveta. Né? Isso, exatamente. Então ele não pensa nisso, ele só está vendo a questão... Porque o pessoal associa a tela, né? Só que uma pedra. Outro dia foi engraçado. Eu ganhei da Dell uma caixa personalizada com o meu nome. Aí chegou uma caixona azul. Eu não dei muita bola para aquilo, né? Quero já jogar fora. Minha esposa, não joga fora, tá com o seu nome. Tá em casa até hoje. Vira e mexe, eu vejo a danada da caixa da Dell lá.
Tá lá. Então, Mas Ou faz seja, a diferença. Quanto aquilo não fomentou de propaganda pra Dell? Porque eu tô olhando aquela caixa toda hora. É. Uma caixona azul. E outra, olha, não, e você já foi naquela ideia de receber qualquer coisa de qualquer jeito. É, mas Então era mais uma coisa de qualquer jeito. E no fim não era. não era, essa caixa não era. Porque E a minha olha esposa me fez guardar a caixa, cara. e olha Pra que mim, como eu tenho gráfica, tudo bem, vai. Só mais uma caixa, tá? Não tô ligando muito pra isso. Mas, minha esposa, não, cara, vamos pegar essa caixa, vamos guardar, tal. Mas olha que legal, né? Esse lado do que você falou é o cuidado que você tem. Imagina você falando, pô, isso que foi feito para mim. Mesmo É. que é só o nome, Sim. é uma variável lá que troca rápido. É. Poxa, mas Pô, tá com o meu muda nome. completamente Muda completamente. a Com visão certeza. que você tem do produto Com até. certeza. Que nem Não? uma caixinha. Né? Uma caixinha bem elaborada, ela vende mais caro um produto. Você bota o mesmo produto lá dentro, bota uma caixinha cinza e bota uma caixinha coloridinha com um negocinho. Cara, a pessoa que olhar aquilo vai comprar coloridinha, cara. Ó, Porque é tem- mais legal, mais Você bonitinha. vê uma marca nova de chocolate que tem algum tempo, na verdade. Eles têm chocolates padrão muito bom mesmo. E as embalagens deles são diferentes. Eles começaram com essa embalagem diferente. O produto dele é caro? Sim, caro, é discutível, né? O que é caro, né? Só que as embalagens são fantásticas. Se você olhar com o seu olhar, que são especialistas em embalagem, você fala, pô, olha o capricho disso aqui. É. Ele pagou mais caro. Ele tem hot stamp em volta da coisa toda, ele tem relevo. Tem verniz em relevo. Verniz, Mas ele tem uma série de coisas, material bom na lata, na caixa. Faz toda a diferença. Isso agrega É a demais na experiência, qualidade. né? Faz É mesmo. uma coisa que eu, de vez em quando até, né, e é verdade, não é brincadeira, né? Eu falo para o cliente, a gente, como designer, a gente pode garantir a primeira compra. A segunda compra é o seu você. produto. É Sim. Exatamente. Então, se o design for bem feito, a primeira compra verdade. não dá para garantir 100%, mas ele vai vender bem. É A segunda compra é o produto que está dentro. verdade, Então, verdade. é a primeira propaganda, a mais forte propaganda, eu acho, é a embalagem. É. Que é o cara lá E no mercado Você sabe que olhando. o ketchup, a gente estava conversando uma vez com uma empresa grande de ketchup, bem famosa. E aí eles fabricam vários tipos de ketchup. Mas o que muda? É o tempero. O que muda no ketchup muito bom para um ketchup mais ou menos, muda o tempero. Olha, É o mesmo tomate. É a mesma forma de fazer. Só que eles botam um pouquinho mais de tempero aqui, botam menos ali. Uhum. E aí, sei lá, o paladar agrada A mais. receita, a É receita. aquele paladar que agrada mais é o mais caro. Aí o paladar que ficou mais ou menos tá ali. Pra quem quiser pagar um pouco mais barato do ketchup. Poderia ser a mesma coisa com preço mais baixo. Mas Sim. não vai ser, porque ele deve estar agregando valor no ketchup dele, lá. Que ele consegue fazer uma embalagem melhor também. sim, lá. tudo muito vai interessante aumentando isso. um pouquinho, mas você interessante. chega num padrão. E na verdade, às vezes o cliente também, ele alcança um patamar no mercado com o nome do produto dele, que ele se esforçou demais, né, de colocar o produto ali, e até então fez. Aí chega em algum momento alguém iluminado, diz, não, a gente não precisa gastar tanto com embalagem e com propaganda com esse negócio, Acabou, porque né? o produto já existe, já está aí. É. Amigo, você vai ser engolido. É. E a embalagem, a gráfica, não vai terminar. Ao que falam por aí, gráfica não vai Não terminar. tem como. Não vai. Se você quiser valorizar o seu produto, além da produção do produto específico, você tem que valorizar o que envolve esse produto. Mas eu falei mais cedo hoje com uma colega Perfeito. sobre essa coisa do paperless, né? Não, paperless, não vamos cortar árvores, não sei o quê. Mas quem consome papel, planta árvore. Com certeza. Não está Não. desmatando. Há muito Está tempo. pegando uma área de pasto, talvez, ou sei lá. E estão plantando árvores. Essa árvore vai ser cortada e usada, beneficiada para esse fim. Então planta-se árvore, não se corta floresta para Isso. poder. Entendeu? Então. Você faz uma você tá fazenda de plantando. madeira para papel. Hoje em dia é muito mais, Vai porque fazer- o que se desmatou, já se desmatou. Então, se o que é pasto lá, eu tenho uma plantação que não dá lucro, pô, vamos pegar aquela terra, então vamos plantar árvore, cara. Você Não. tá renovando o ar, você tá ajudando. E dentro É uma discussão disso, complicada isso, né, gente? e dentro, Sim, mas dentro pra disso, tudo, há Mas é 20, verdade, é plantando árvore. 20 quantos anos o FSC? 25 anos, 20 por aí, não sei dizer. Você tem o controle no FSC desde o plantio, do terreno, do plantio, da cultura do negócio, fazer crescer, colher,
transformar em celulose, transformar em papel, vai para a gráfica, utiliza reciclagem e volta tudo mesmo. Então, ele é controlado o ciclo todo, desde o plantio até o descarte. Na verdade, a grande sacada do FSC é porque ele garante que no plantio é um manejo sustentável. Sim. Então você não vai Isso. invadir uma área de nascente, você não vai pegar uma área de manancial para plantar, Também. você vai respeitar as áreas. Essa é a E jogada. você vai Mas fazer no aquilo que fundo, você falou, no- vai plantar para no aquela fundo, utilização. Os eucaliptos são plantados para o fim de papel. Sim. né? Não serve para mais nada. Não serve, é isso aí. Entendeu? Até para terra mesmo, o eucalipto é um negócio que... Qualquer papel vai ser reciclado, qualquer papel não vai poluir, entendeu? Sim. Sim. Mas o lance do FSC é ok. Eu estou garantindo que aquele papel foi plantado numa floresta, Isso. respeitando Regulamentando as normas desde ali. o plantio. Que é de até- reflorestamento mesmo, que não é nada invadido. Isso. Exato. E não está fazendo mal para o meio ambiente. Né? Sim, É. sim. Então, às vezes, os discursos se dispersam muito, né? Mas- Sobre esse assunto. Você pega o papel, eu acho que é a embalagem mais limpa que tem. Você começa a pegar o plástico, quanto tempo demora para degradar Nossa, o plástico? Então, é nesse sentido, papel. Acho que não tem substituto para Não. embalagem. A gente ainda vê, se você for olhar em termos de display, às vezes você vê muita coisa chegando da China, que é umas plaquinhas de LCD fininha, que você encaixa, você liga não sei o que na tomada, mas você depende de energia, você depende de programação, de software, e aí é o que você falou, aí não é reciclável aquela carcaça, aquela sucata. A Quebrou, bateria. E outra, quebrou, joga fora e polui se tem sílica, se tem não sei o que Então, tem ali, você não sabe. Então, o papel é a mais simples. O papel é muito mais simples. O papel, se você jogar, não é educado, mas se você jogar ele no meio da rua, Sim. ele vai. Ou se ele a cair- tendência cair desse no- é no degradar. água, E, Se- A tendência é né, destruir, não né? é o certo. Não, não é o certo. Não tô falando para ninguém jogar Porque- papel, hein? Não, é porque hoje. Mas é isso. Sim, né? Para jogar papel. Porque hoje as tintas também, quimicamente, Já base são, d'água. nossa, tudo à base d'água, super equalizadas para que não ter problema de chumbo, desses excessos que tinham antigamente, né? Então hoje é preparado para atender o mercado. E é bom que as empresas estão cada vez mais engajadas nisso aí, de ter esses relatórios químicos de fabricação do papel, da tinta e de tudo mais. A gente frequentemente manda para os clientes. Eles pedem. FISPIC das tintas. Exato. A ficha de fabricação da tinta. Isso. Ó, que bacana. Então, elas têm, você pega da Huber, ela é nominal o mesmo nome no mundo inteiro, a tinta. E o padrão dela, na fabricação química e tudo mais, é igual. Tem que respeitar que igual, ela tem não que pode ter metal respeitar. pesado. Hoje em dia já não tem muito metal pesado. Até um tempo atrás tinha, mas hoje em dia não tem mais. Já acabou bastante. Gente, eu acho que a gente falou bastante aqui já, cara, não sei. Não Nem vamos liberar parece, vocês, Vai- né? Vai 4, a gente vai, ó. Vamos liberar vocês. Se Pô, deixar aqui, a gente fica até Vamos, 8 fica. horas da noite falando. Fica mesmo. É um barato É. conversar. história aqui, É né? verdade. pô, pô, obrigado por vocês terem Eu vindo. agradeço, Assim, pô, foi de coração mesmo, foi muito bom. Foi muito Eu que bom. agradeço Papo o convite. legal. É uma conversa que nós já tivemos individualmente em algumas oportunidades que a gente. Eu me lembro quando eu ia na agência lá na Degóis, aí nós tínhamos um grande amigo, o Zé Weber, Zé Weber, grande Zé Weber. e que era o produtor lá deles, né? Aí eu pegava, encontrava o Roberto assim, e a gente ficava conversando. Aí eu entrava na área lá de arte, lá, não sei o quê. Pô, eu adorava ver aquelas pranchetas, mesmo, aqueles né, cara? negócios. A gente O cara a gente tinha muito desenhando com a contato com esse nanquim e departamento tal. antigamente. Pô, Contar só mais uma história do Zé Weber, porque Essa aí. ele já não está mais entre nós, mas é muito pertinente. Hoje em dia a gente está falando dessa coisa que é rápida, né? Você manda por, me passa o arquivo, você passou, o cara recebe aqui, já tá, é 10 minutos. Pega alguns anos atrás, onde o atendimento ficava aqui gritando, a gráfica precisa receber o arquivo hoje, o cliente precisa... E o cara tava fazendo a arte. Ele falou, não, vou mandar. Aquele jeito do Zé, tranquilo. Eu já vou mandar. Não, quero agora. Ele pegou e levantou, pegou um CD, colocou dentro do envelope, o motoboy já tá aí, leva. E ele continua fazendo arte. Foi o tempo do cara pegar trânsito, chegar 40 minutos depois, 1 hora depois, o cara ligou, não tem nada no CD. Falou, me manda o motoboy que eu vou te mandar o CD direitinho. Vou gravar Ele de ganhou novo. umas 2h30 nessa. O cara só tem nessa que voltar. essa história é legal. Quer dizer, foi porque o atendimento ficou feliz, o Feliz. cliente ficou feliz, o motoboy ficou todo mundo feliz. Foi ele só um continuou engano. fazendo. Foi só um engano. Mas às vezes é necessário. Hoje não um dá pra auto-engano. fazer mais Fazer um auto-engano ali É, forçado. o Zé tem essa aqui. Quer me enganar, me dá bala. Então vai, é isso aí. Tá pronto.
Era Hoje muito não dá mais pra fazer, você mandou o arquivo chegar lá, ó, não na abriu. hora. Falei, então na não tá hora, pronto. na hora. Dá pra Legal. corromper o zip Pô, agora, calma aí. É verdade, manda um zip corrompido. Isso mesmo. É mais Cara, mas difícil. parabéns pela iniciativa, acho muito bom esse papo. Acho que vocês Aham. tinham que chamar cliente também pra a gente legal. Tá fazendo e, já. fazendo. e é muito bom. Se vocês tiverem também alguma ideia aí, de chamar alguém que vocês acham que pode colaborar, vamos lá, vamos fazer. Porque é descontraído mesmo, o negócio é fazer descontraído e ficar registrado, né? Sim, Ficar não. registrado, pô, o Gráfica quase não faz isso, tal, vamos fazer a gente. Legal, Tal. perfeito. Porque a ideia da gente, como eu falei, quando eu vim para cá e o Wilson começou a tentar fomentar muito mais essa questão de todo mundo estar perto e estar se falando, isso faz parte naturalmente até, né? Foi uma coisa meio natural que veio essa ideia. E veio dele, de querer fazer esse... Eu falei, pô, acho legal. Pô, é bom, né? A gente, primeiro, reencontra os amigos, né? Sim. E pessoas que a gente gosta e pensam parecido ou diferente. Como a gente Mas é possa bom absorver. pensar diferente também para aprender. Exatamente. Abrir discussões necessárias até para nós. Garanto que a gente conversou aqui, muita coisinha dá para pegar, né? Sim. Dá para perceber. E né? Legal. aprendi bastante hoje. Oi. Mesmo na conversa, o óbvio, de vez em quando o óbvio não a gente existe. Né? relembra o óbvio, né? Então a gente vai dando aquela. Vai A gente Pô, vai relembrando. eu achei que era Já só estamos nessa comigo, né? fase. Eu achei que era só comigo, mas não. Pensei né? que não gostavam só de mim. Não, eu achei que não gostassem de mim, né? De vez em quando você vê uma história, você fala, não, é comum para todo mundo, tá tudo Tá certo. igual para todo mundo. Adorei igual. É isso aí. Então Obrigado é isso, aí pessoal. pelo Eu agradeço convite, todo pessoal. mundo, agradeço Pô. quem estava com a gente também assistindo. Eu acho que esse bate-papo é sempre solto, vai ser sempre assim, espero eu. E continue com a gente aí. Vamos que vamos. E vamos esperar o engajamento de todo mundo que assiste, né? Que Sim. dê uma Ó, curtida e Tá tal. bom. Então, pessoal, compartilha com a gente as suas redes sociais, né? Por favor, quer falar? Vamos divulgar aí e vamos Vamos lá, uma o trabalho troca. de vocês é bom, importante. Legal. Ó, o meu é Laboratório, né? Se procurar lá tem um site em construção ainda, preciso terminá-lo. Em breve também terei uma página do Instagram, mas eu ainda não estou muito divulgando. É uma empresa nova no mercado, né? Então estou fazendo alguns testes antes de... Mas se o pessoal procurar laboratório, ele já te Já acha. vão achar. Ah, Já legal. vão achar. Laboratório já vão achar. Joia, Legal. joia. É mais só para ter que fazer portfólio ainda, um monte de coisa. Eu quero fazer um negócio diferente, um negócio bacana. Tá certo. Bom, a minha agência chama The Ideias, tá? Com THE, que nem The Beatles, mas é The Ideias em português, então tem lá o site theideias.com.br. Eu tô também no Instagram como Rob Lope Experience, lá eu coloco minhas coisas de meus trabalhos com vídeo, releitura de desenho animado, também quem quiser conhecer. Legal. E também eu sou professor da Pan-Americana, conheço uma escola muito boa também, inclusive no ensinamento da de artes gráficas, né? Eles têm professores Legal. muito bons. Muito obrigado. Legal. Obrigado Legal, pelo gente. espaço. Valeu, aí. obrigado, hein? Obrigado, Roberto. Abraço. Obrigado, valeu.